Bom, pessoal, então agora nós vamos passar aqui a terceira parte do nosso Evangelho no Lar de hoje. Hoje nós vamos começar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Esse ensinamento é duro, né? Olha só, olha como a gente usando, se a gente observar as palavras que a gente utiliza, né? O é duro significa o quê? Solidez, aquilo que a gente está falando agora há pouco. É a gente olhar para o mundo como se ele fosse daquele jeito e não como se eu estivesse vendo ele daquele jeito. Por diversas vezes eu já citei aqui, né, o exemplo de, sei lá, de um criminoso, né, daqueles que cometeram daqueles crimes mais bárbaros e que a gente abomina, né, fala assim, nossa, isso é uma pessoa que tem que apodrecer na cadeia. Mas que a mãe dele vai achar um garoto que cometeu um equívoco, né, mas é um garoto bom, deveria ser dado uma nova chance a ele e tal. É a mesma pessoa, o crime é o mesmo, mas as mentes que estão olhando são diferentes. Como nós temos liberdade de modificar nossa estrutura interna, então a gente tem a condição de chegar a amar o inimigo. Por isso que Jesus propõe isso. Porque embora Jesus não use essa linguagem, né, ele está sempre nos propondo isso, olha, uma liberdade diante das circunstâncias. Né? Ou seja, inimigo não é necessariamente inimigo, é possível amá-lo. Né? E aí ele vai mostrar como. Né? Como é que é o caminho, né, que nos permite. Qual é esse caminho? É o caminho de começarmos a ser donos da nossa própria energia interna. Que ela não brote por causa das coisas que acontecem lá fora, né? Mas que ela brote por causa de uma lucidez que eu estou tendo em relação ao que está acontecendo lá fora. Né? E quando a gente é lúcido, a gente sabe que todos os seres, não só humanos, todos os seres têm uma natureza divina, luminosa dentro deles. Todos. Um inseto, uma planta, né, uma rocha. Deus é onipresente, não é assim que nos ensina a doutrina? Onipresente, está presente em tudo. Então todos têm. E assim como esses outros seres, todos os seres humanos também têm. Tanto os santos quanto os pecadores. Todos. Qual é a diferença dos santos para os pecadores? É que os santos já realizaram essa natureza divina, já tornaram ela real. E os pecadores são aqueles que ainda estão errando o alvo. Ainda não perceberam que tem essa natureza divina dentro, por isso fazem ações negativas. Só que quando o ser é iluminado, como era Jesus, ele jamais vai olhar para alguém e condenar. Ele vai sempre olhar para alguém e o olhar dele é tão penetrante que ele vai ir além das aparências e vai ver lá no fundo aquela natureza divina brilhando. E não só vai ver isso, ele via isso com toda clareza. Assim, em fração de segundos, né? Ele olhava e já sabia. Ele já olhava e já sabia qual era toda a estrutura kármica daquela pessoa. E como ele era iluminado, o que brotava nele? Compaixão. Então ele via a estrutura kármica e falava, para mudar essa estrutura aqui, para que ela fique melhor, o que eu tenho que dizer é isso, o que eu tenho que fazer é isso. E aí não importava se eram palavras doces que tivessem que ser ditas, ele dizia palavras doces. Se tivesse que ser palavras duras, ele dizia palavras duras. Por quê? Porque ele era compassivo. Compassivo não é passar a mão na cabeça. Porque se passa a mão na cabeça, a pessoa continua fazendo negatividade e piora a sua situação kármica. Isso é um mal. Então ele chegava, por exemplo, para os saduceus, para os fariseus, totalmente iludidos, né, achando que eles eram muito bons, porque eles eram os religiosos da época, porque eles cumpriam com todos os rituais. E aí Jesus falou, eu preciso ajudar esses caras. Preciso mostrar para eles que isso que eles estão praticando não é religiosidade verdadeira. Como que eu vou fazer isso? Aí na mesma hora já vinha na cabeça dele exatamente o que ele tinha que dizer. Hipócritas, sois como túmulos, caiados por fora e cheios de podridões por dentro. Por quê? Porque eram pessoas orgulhosas. Se não fosse assim, né, pessoa orgulhosa como é que é? Ela tem assim uma crosta que parece uma parede de concreto. Então uma parede de concreto como é que você derruba? Com uma marreta. Como Jesus era lúcido, ele falou, não, essa parede aqui é daquelas que precisa de marreta. Então chegava com essa linguagem, né? Quando já era uma outra situação, ele já chegava de uma forma amorosa, mas sempre a forma adequada para aquela situação específica, sempre. A gente percebe isso em todas as passagens, né, do Evangelho que a gente já estudou aqui, né, durante o Evangelho. Todas Jesus tem sempre a resposta para aquela situação, né, a saída para aquela situação ou a ação adequada para aquela situação. Até na crucificação, ele estava com dois ladrões do lado, né? Aí um virou para ele e falou assim, se você é o Salvador, se você é o Messias, leva a gente para o reino dos céus. Ou seja, ele estava tentando desafiar Jesus a provar que era o que ele estava dizendo,
que ele era o que ele estava dizendo que era. E o outro ladrão virou para ele do outro lado e disse assim: Senhor, quando entrares no teu reino, leva-me contigo. Aí Jesus virou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque esse demonstrou humildade e receptividade. Ele sabia que tinha feito coisas erradas. Porque ele inclusive vira para Jesus e fala assim: eu sei que tu não tens culpa, mas eu mereço o que estou passando. Aí Jesus falou: poxa, essa mente já está se redimindo, esse vai estar comigo, pode deixar que está comigo. O outro ainda tinha que passar por muitos processos de sofrimento, porque ele estava ali orgulhoso, ainda achando que estava sendo injustiçado, né, depois de ter roubado, matado, etc. E ainda desafiando o mestre a provar que era mestre. E Jesus não gostava disso, né, porque em outras passagens do Evangelho, uma outra passagem, uma pessoa chega para ele e fala assim: bom mestre. Ele: por que me chamas bom? Tipo assim, eu não sou sujeito a lisonja, não vem me puxar o saco. Entendeu? Eu não preciso disso. Você quer evoluir? Tudo bem, vamos lá, eu tenho instrumentos e ferramentas para te dar. Mas não fica me pagiando, não, porque aqui não funciona assim. Entendeu? Na minha comunidade religiosa não é assim, eu não preciso disso. É muito interessante isso, né? Bom mestre, por que me chamas bom? Porque ele captou, né? O cara queria sim ter um lugarzinho especial entre os discípulos. Né? Ele já tinha 12 ali, quem sabe ele era o 13º mais favorecido. Então Jesus, ele sempre tem uma palavra certa para cada momento, né? E aí nessa passagem, nós vamos ver aqui uma passagem que chama pagar o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então vocês vejam que a proposta de Jesus para nós, ela é uma proposta que me lembra uma expressão do Lama Santen que fala assim: o ponto último. Então Jesus já começa logo assim, ele não faz proposta pequena, né? Ele faz assim, ele fala que sejam igual Deus, que faz brilhar o sol sobre justos e injustos, que não discrimina ninguém. Seus presos no presídio, você sabe que eles têm o direito ao banho de sol, né? Então o sol bate sobre eles, fornece lá a vitamina D e tudo que eles precisam, sem discriminar, né? Então o que Jesus está nos propondo é que a gente crie essa visão ampla que não rejeita nada e também não se apega a nada. Simplesmente flui, né, interagindo com o mundo de maneira compassiva. Aí compassiva, é sempre bom a gente lembrar, significa com uma intenção de ou diminuir ou até dissolver completamente o sofrimento com o qual a gente se depara, né? Se diz normalmente no budismo que eles usam uma palavra bodhisattva. Bodhi é iluminado, sattva é ser. Então o bodhisattva é aquele ser que já tem uma luz que faz com que os olhos dele brilhem sempre que ele olha o sofrimento. Quando ele vê o sofrimento, os olhos dele brilham. Mas brilham não porque ele seja sádico, né? Porque ele gosta de ver os outros sofrendo, não. Brilha porque ele considera aquilo como um desafio, para usar uma palavra que a Bela chamou a atenção nossa aqui na última reunião, né? Aí ele olha aquilo como um desafio, ele fala: sofrimento, opa, como é que eu faço para resolver? Como é que eu faço para ajudar? Né? E como ele é um bodhi, né, sattva, ou seja, tem luz, tem lucidez, ele vai saber o que naquele momento ele pode fazer de melhor. Que palavras, que ações, se é um abraço, o que é? O que ele vai poder fazer? Né? Vocês querem ver? Isso nós estamos falando não é de um ser iluminado, mas um ser que tem essa intenção iluminada de diminuir o sofrimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um amigo nosso que é médico lá do Sara, né? E nós temos também a mãe de uma amiga nossa que trabalhou lá, né? E uma vez, a gente conversando com ela, a gente falou: nós conhecemos fulano e tal. Aí ela falou: o doutor fulano e tal. Eu falei: nossa, ele é uma pessoa muito especial, porque ele é budista. Então ele pratica isso, sabe? Ele tenta no dia a dia dele praticar, medita, sabe? Ele exercita mesmo, ele leva um negócio bem mais a sério do que eu, por exemplo, que ainda preciso me dedicar mais a essa parte, principalmente de meditação. Mas enfim, ela falou assim: nossa, ele é uma pessoa muito especial. Você sabe que uma vez eu estava reunida com o Dr. Campos da Paz, que era o cara que geria o Sara,
e ele era conhecido como assim, um excelente gestor, mas muito duro, né? E ele falou alguma coisa lá na reunião que ela ficou muito sensibilizada e tal, e quando saiu da reunião ela saiu chorando. E aí disse que esse médico amigo nosso saiu atrás dela e falou: fulana, ela disse, que deixa eu te dar um abraço. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês porque é uma pessoa como nós, gente, mas que está procurando esse caminho onde ele já consegue enxergar assim, em um alto grau, vamos dizer assim, de sutileza, onde ninguém percebeu que ali alguém tinha ficado magoado ou ferido, ele percebeu. E não só percebeu, como tem essa intenção iluminada, ele falou: o que eu posso fazer? Vou lá dar um abraço nela. Aí diz que ela disse que tem mais de 20 anos, até hoje ela lembra. Né? Então, eu estou só mostrando isso porque cada um de nós pode ser um bodhisattva. Porque não, entendeu? Porque nós não precisamos estar iluminados, nós precisamos estar com a intenção iluminada de vivenciar as situações com compaixão, dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades, mas ter essa intenção. Porque quando a gente tem a intenção, as coisas começam a aparecer para nós, sabe? É o que chama de percepção seletiva. Nosso cérebro tem um mecanismo de percepção seletiva. A gente começa, por exemplo, a se interessar por coisas espirituais e vai na internet e acha lá, o negócio sempre esteve lá. Só que agora eu estou prestando atenção, aí eu acho, eu vejo. É isso que Jesus também chama de olhos para ver, né? Ouvidos para ouvir. Então, onde é que está indo a nossa atenção? Isso também é uma maneira da gente ver a qualidade da nossa prática espiritual, né? Como é que ela está. E aí, na sequência desse ensinamento, Jesus diz assim: porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? Então, olha só, quando ele fala assim, que recompensa tereis, ele quer dizer assim: amar aqueles que nos amam, amar aqueles com os quais nós temos afinidade, isso é uma coisa natural, espontânea, não vai demandar nenhum trabalho, nenhuma mudança, nenhum esforço, porque eu vou amar aqueles que pensam mais ou menos igual eu, que tem alguma afinidade comigo, ou que é da minha família, ou que é do meu grupo, ou que é, sei lá, da minha equipe, né? E os outros, naturalmente, eu vou ter aversão naqueles todos que fazem as coisas do jeito que eu acho que não tem que fazer, que não deveria fazer, né? Isso é natural, então isso não demanda esforço nenhum. Por isso que ele fala, se nós fizermos isso, simplesmente amarmos nossos amigos, o que demais nós estamos fazendo? Ou seja, em outras palavras, se nós estamos nos propondo avançar espiritualmente, fazer só isso não é nada, porque isso os publicanos fazem. Aqui publicano significa o quê? Todos aqueles que não estão minimamente interessados em se reformar intimamente. Então, se vocês fizerem só isso, ele está dizendo para os discípulos, que ele está falando com os discípulos, né? Vocês não vão avançar. Aí não adianta nada. É isso que ele está falando, né? E aí ele continua dizendo assim: e se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e dos fariseus naquela época era assim, né? Segue a lei de Moisés, é dos meus, está no meu time. Né? Não segue a lei de Moisés, né? Então, ou seja, corta a cabeça, exatamente. Ou seja, apego, aversão. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Nós, na nossa vivência humana comum, com a nossa mente ordinária comum, nós estamos sempre presos nisso. Gosto, não gosto. E aí tem uma grande zona de indiferença também. Coisas que a gente nem percebe que existem. Né? Estamos presos nisso. Nossa visão está super limitada. E o que ele está dizendo aqui para os discípulos? Que se a gente não fizer uma prática que faça com que a gente saia dessa prisão e a nossa visão se amplie, nós não vamos entrar no reino dos céus. E que reino dos céus é esse? Jesus já disse, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, se nós não fizermos algo diferente disso, de saudar só os amigos e virar a cara para os que não são nossos amigos, nós vamos continuar sem nos conhecer. O reino de Deus está dentro de nós. Se a gente não se conhece, o que acontece? Não entramos no reino dos céus. Que é entrar dentro de si mesmo. É entrar nos seus próprios pensamentos, entrar na sua própria mente, entrar nos seus próprios hábitos. Entrar na sua própria forma de ser, para ver o que não está funcionando bem aí, modificar e caminhar em direção à perfeição espiritual.